Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus, capítulo 9, a partir do 35. Amém? Amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor das searas, que mande ceifeiros para a sua seara. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor glorioso, porque o Senhor nos faz caso, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos levanta e nos utiliza, Senhor, para a tua obra. Eu te agradeço, Senhor glorioso, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode tomar assento, irmãos. Meu nome é Fátima Carapina, eu sou pastora e missionária de uma missão chamada Envia. É uma sigla que quer dizer assim, Escola de Missões Mitavia. Essa palavra está em Guarani, que significa criança feliz. Eu trabalho na cidade de Arroios e Esteiro, que fica no estado de Cordilheira, no Paraguai. E meu trabalho, embora tenha implantação de igreja, preparo missionário, o meu trabalho, o meu chamado é com criança, né? Então, eu sou uma missionária para a criança, né? Só que quando você vai pregar o evangelho, você prega para qualquer pessoa, mas o meu chamado é para ser missionária de criança, né? Então, eu trabalho dentro de uma janela imaginária. Eu vou explicar antes uma outra janela. Existe uma janela imaginária chamada 10 por 14. Janela 10 por 40. Eu sempre confundo. Janela 10 por 40. A janela 10 por 40, imagina um mapa mundi. A janela 10 por 40 é o bloco menos evangelizado do mundo. É onde está o sul da Europa e Ásia, né? Nepal, Índia, Sri Lanka, Indonésia, Coreia Norte, Coreia Sul, Japão. Então, esses são países menos evangelizados do mundo. Então, o sul da Europa e o norte da África, ali onde tem Marrocos, Gana, onde tem Mauritânia, Somália. Então, esses são países perigosíssimos, né? Também ali onde tem o Oriente Médio, que tem países totalmente fechados para a pregação do evangelho. Então, essa é uma janela chamada janela 10 por 40, onde se envia missionários que muitas vezes não vai voltar para casa. Onde envia missionários que não pode nem ser enviado com celular para não ser rastreado, que não pode mandar carta para sua casa, não pode mandar um e-mail, não tem WhatsApp, né? Os nomes muitas vezes são mudados e muitos missionários têm que entrar como contrabandista de Deus, entrando com Bíblias totalmente às escondidas, né? E essas igrejas que você escuta em catacumbas, em rochas, covas, né? Essas igrejas são chamadas igrejas sofredoras. Então, aí nesse bloco
Tá os 3 piores países do mundo para se pregar o evangelho, que é Coreia do Norte, Afeganistão e Somália. E depois aí vem já Irã, vem outros países horríveis para se pregar o evangelho. Mas esses 3 são os países assim que, se entrar, mata mesmo, não tem conversa. O Afeganistão, faz pouco tempo que ele foi retomado, 2 mulheres foram mortas em praça pública por ter o aplicativo da Bíblia nos celulares delas. Então, são países assim que não perdoa se encontra um cristão. Mas eu trabalho numa janela imaginária também, chamada Janela 4x14, que é a janela que trabalha com criança entre 4 e 14 anos. A criança entre 4 e 14 anos, ela tem fé cega. Ela obedece à voz que ela mais escuta. Algumas vezes essa criança, de tanto estar na escola, ela mais escuta a voz da professora e ela até ama e obedece mais a voz da professora do que a voz dos próprios pais, né? Então a criança tem fé cega. Se essa criança, você dá um celular na mão dessa criança e ela entra nesses youtubers aí, muitas vezes com mensagens horríveis, mensagens que para levar a criança mesmo para o inferno, é nisso que ela vai crer, né? Se ela ficar com uma pessoa que fale mais para ela do budismo do que do cristianismo, é isso que ela vai crer. Então, ela crê na voz que ela mais escuta. Então, é importantíssimo que ela como filha, ela escute mais a voz dos seus pais, que ela escute a voz dos seus pastores, que ela escute o que fala a Bíblia, né? Então, levar a criança ao cristianismo sem ter um pingo de pena, de dó, né? Eu faço trabalho com criança, eu me visto muitas vezes de criança, eu me visto de personagens, mas na hora de falar o plano de salvação, eu tiro tudo aquilo lá e falo o plano de salvação seriamente com a criança, sem usar palavrinhas, minhas palavras. Ai, pobrezinho, ele não está entendendo tudinho, irmãos. Tudinho, né? Essa criancinha, que muitas vezes vai ficar na escola bíblica dominical, a professora dando uma aula. Às vezes a gente, eu não sei, até hoje se vocês usam, eu uso franelógrafo, eu uso bastante criatividade para trabalhar com a criança, mas é até uma coisa desigual, porque essa criança às vezes ela está 40 horas e até mais num tablet, num telefone, toda semana assistindo coisas lá, né? E de repente ela fica 1 hora na escola bíblica e é desigual o que ela aprende. Então, nós que trabalhamos com criança, os ministros de evangelho com criança, eles também têm que jejuar por essa criança. Ele também tem que orar por essa criança. Se essa criança não vem na escola bíblica, ele também tem que visitar essa criança, né? E ele tem que se preocupar de fazer o que o pastor faz por sua ovelha, né? Ele tem que ter preparo. E existe em vários países do mundo, no Paraguai também existe, só que tem outro nome para adaptar com o nome do Paraguai. Existe uma autoridade, uma missão que trabalha com essa janela, que é a PEC. Quantos escutaram já falar da PEC, né? Então, ela dá show mesmo, ensina professores e pais para trabalhar com as crianças, né? Ou criar essas crianças em suas casas. E existe curso online, que dá para você fazer no conforto da sua casa, sem precisar ir na escola deles estudar. Dá para convidar os missionários da PEC para vir na igreja, dar aula para professoras na igreja, fazerem cursos na igreja. E eles têm 3 tipos de curso. O primeiro é um curso que não é básico, ele não é nada básico, se eu não me engano é quase de 1 ano, um curso que até psicologia da criança entra dentro desse curso. Atualmente eles têm um curso que fala sobre evangelismo para criança autista,
Hoje em dia, há muita gente autista. Então, eles têm um curso que prepara professoras para trabalhar na evangelização dessas crianças. Mas, enfim, eu trabalho com a janela 4x14 e nós lá não somos como a PEC. A PEC, ele ensina pais e professores e nós ensinamos pessoas que têm chamado missionário específico para a criança. Então, o que nós ensinamos é como a pessoa vai se comportar como missionário. Antropologia, né? Participação, observação participante. Então, nós ensinamos matérias dentro de missiologia. Então, lá onde eu moro, é uma agência missionária onde prepara missionários para serem enviados, né? Que precisa um tremendo preparo. Eu tenho uma casa atualmente, desde 2009, comecei a receber crianças. Eu tinha uma escolinha de pré-jardim até sexta série, e por ter uma casa grande, ter escola, a polícia começou a chegar lá e falar, olha, essa criança não pode voltar para casa, essa criança está ameaçada, essa criança passou um montão de coisa, né? Tem criança que não dá para me falar na vida, e aí não pode voltar para casa. Ela pode ficar aqui com você? E quando terminar o processo, a gente vem buscar. Isso foi no mês de setembro de 2009. No mês de dezembro de 2009, eles trouxeram mais 3 crianças com esse mesmo motivo. Aí já eram 4 crianças dentro da minha casa. Em fevereiro de 2010, chega uma menininha que foi extremamente maltratada. Ela chegou parecendo um menininho. Essa menina chegou a ser deitada em um tronco assim de árvore e com um machado, a pessoa assim fez que ia cortar o pescoço dela e cortou o cabelo. E essa menina sofreu tudo que vocês imaginarem, né? E ela foi levada lá para minha casa com esse histórico. Até aí, irmãos, até receber essa 4ª criança, eu estava assim, eles um dia, quando resolver o problema, eles vêm buscar, eles vão levar, tratava bem, mas eu não tinha, assim, um comprometimento como família com essa criança. Precisava de médico, eu levava, no outro ano eu fiz matrícula de todos eles na escola, porque eu não sabia quando eles iam sair de casa. E aí, naquele mês de 2010, foi chegando criança, mas eu só fui lembrar de um chamado que eu tinha desde os meus 7 anos de idade. Deus tinha me dado uma sequência de sonhos onde eu me via com o cabelo branco, como eu tenho hoje, e me via horas pastora, horas professora, horas médica, horas eu era mãe dessas crianças. E aí, 2 anos depois dessa menina chegar, eu apliquei um sistema de um livro que eu tinha ganhado aqui do Brasil, e o livro falava, segredo ruim deve ser contado. Então, eu planejei com essa menina fazer um segredo bom, um aniversário para uma pessoa. E nós fizemos, e ela se alegrou muito. Ela era uma menina muito trancada, mas ela falava comigo, agora já tinha confiança, então ela falava comigo. E aí eu resolvi, depois do segredo acontecer e tudo, ela ficou muito alegre com o resultado da festa, aí eu resolvi perguntar para ela se ela tinha um segredo ruim. E eu contei um segredo ruim meu para ela. E aí, quando eu terminei, eu falei, e você, não tem um segredo ruim para me contar? Quando ela contou, irmãos, era terrível tudo o que essa menina tinha passado. Aí eu pedi para ela, gravei isso, levei para o delegado da minha cidade, ele escutou, ele falou, vou te dar uma viatura agora e vá, lá tem um órgão maior que a delegacia, que chama fiscalia.
vá até eles lá, eu vou ligar para eles e entrega essa gravação, pede para eles escutarem. E aí, quando chegou lá, eles escutaram isso, eles já pediram exames para essa menina, pediram uma psicóloga judicial, e aí eles fizeram uma gravação legal de tudo que essa menina tinha passado, e no mesmo dia deram ordem de captura para 3 pessoas. E aí nos esconderam numa sala lá, e a gente ainda lá, eles chegaram com 3 pessoas já presas, por conta de tudo do que essa menina tinha passado. Tinha mais pessoas envolvidas, mas não dava para prender. E a psicóloga judicial falou que tudo que ela passou desde bebê. Só que nesse dia também, Deus me fez lembrar do meu chamado, daquilo que ele tinha me falado com 7, 8 anos de idade. Eu me vendo com cabelo branco e com crianças com a vida totalmente destruída, crianças pele e osso, sem nada para oferecer. E a situação de todas aquelas crianças que eu tinha dentro de casa eram a mesma. E aí eu já comecei assim, se vocês não vão fazer nada, eu quero a adoção dessas crianças, eu quero adoção. Teve que deixar os processos terminarem, e algumas crianças, depois, no fim do processo, a família tem a oportunidade de levar de volta para casa uma avó, uma tia, uma madrinha, alguém pode resgatar aquela criança. Mas as crianças que não iam sendo resgatadas, eu fui pedindo adoção. Hoje eu tenho 28 filhos, tenho já netos, né? Tenho 17 que ainda mora comigo. Tenho 11 que ainda é de menor, meninas e meninos, né? Tenho filhos que vivem em Assunção, que vivem em outros lugares e que voltam para casa no final de semana. Eu tenho tenho filho que ainda está na escola, né? Tenho filhos no colegial, tenho filhos na faculdade, né? Então, graças a Deus, Deus me chamou para esse propósito. E eu louvo a Deus também de ter a oportunidade de preparar missionários para trabalhar com criança. Hoje, irmãos, a gente vê assim, a gente fala assim, nossa, o diabo está atacando muito as crianças, né? Atacando muito. Mas o diabo está atacando no modo geral. Todo mundo está sendo atacado. Ele está atacando o homem, tirando a masculinidade do homem, tirando ele da posição de cabeça, através das feministas, né? Essas mulheres, elas se sentem mais homem do que os próprios homens. Não precisa de homem para viver, né? Eles estão atacando as mulheres porque elas mesmas atacam as mulheres e desvalorizam as mulheres que são mulheres. Estão atacando a família. Estão atacando os fetos. Meu corpo, minhas regras. Eu mando no meu corpo. Então ela mata aquela criança que está ali sem pena e piedade. Então a família está sendo atacada. Os casais héteros estão sendo atacados. As crianças estão sendo atacadas. Os jovens estão sendo atacados. Está um ataque geral em cima da família. Então, eu louvo a Deus, assim, porque nós, como igreja, nós somos realmente aquilo que Deus nos permitiu que fôssemos. Ele criou homem, mulher, ele instituiu a família. Eu falo que baixo Deus não está a igreja, irmãos. Baixo Deus está a família. Ele criou a família. E aí, através da família, ele criou a igreja, o hospital, a escola e todas as outras coisas. Então, a família é algo que Deus ama e preza. Então, nós temos o privilégio de estar nesse desenho perfeito de Deus. E nos manter aí. Agora, nós, como cristãos,
Nós temos que prestar atenção, sim. Quais são os filmes que entram dentro da nossa casa? Quais são as músicas que entram dentro da nossa casa? Entende, irmãos? Nós temos que prestar atenção, sim, no que está entrando dentro da nossa casa. Há uns 2 anos atrás, eu recebi um link de um coral, chama Coral Gay de São Francisco. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver, de assistir. Busca no YouTube, ainda tem. Esses perturbados, eles fizeram um coral e eles cantam nesse coral que eles vão entrar devagarzinho dentro das casas. E quando os pais menos perceber, eles estão convertendo seus filhos para aquilo que eles creem. E na hora que eles cantam em inglês, então você lê a legenda. E quando você assiste só vendo a expressão dele, ele se faz assim de sinistro, de cínico, assim com caras e bocas assim, ó, vamos ter o seu filho. Nós estamos indo atrás dos seus filhos. Diabo! É o diabo, irmãos. Está interessado, sim, nas nossas crianças. Está interessado nos jovens das nossas casas. Então, irmãos, sua família é preciosa. Aleluia. Valorize aquilo que Deus te deu. Você que teve a oportunidade de casar e ter filhos e ter seus netos, ame incondicionalmente. Continue com os mesmos princípios bíblicos de antes. Os maridos amem suas esposas, se for necessário, se entregue por elas. Nós, mulheres, que sejamos submissas. Não é nada dificultoso. Não, essa palavra não está querendo dizer que o homem tem que pisar em cima do seu pescoço, querida. Um homem consciente, um homem de Deus vai te tratar com amor, com carinho, mas não vai te deixar faltar o que é necessário. Então, esse desenho perfeito é o que Deus idealiza. A mulher como uma sombra segura em volta da mesa. O homem entender que é cabeça, provedor, que tem o mesmo papel que Jesus Cristo teve pela igreja. Então, é necessário que isso continue acontecendo. Então, eu louvo a Deus que Deus me levantou para missões e nessa área. E tá aí meus filhos, mas também a palavra que foi me dada é que meus filhos, eles farão uma obra depois de mim. Então, é isso que eu persigo isso. Agora, meu filho menor, o caçulinha, tem 10 anos de idade. Eu tenho um de 22 anos, que ele tem idade mental de 4 anos. Mas o meu caçulinha, ele tem 10 anos de idade. E agora Deus volta a falar novamente na escola de missões. E para esse ano, mais para agosto, mais ou menos, nós vamos estar reiniciando os treinamentos missionários. Então, se por aí você tem um chamado com criança, um desejo de conhecer missões, passar um tempo numa base missionária, doar suas férias para Jesus. Doar as férias para Jesus não é que vai tirar férias lá não, viu, irmão? Não tira não, né? Deixa uns 10 dias para você tirar as férias aqui, né? Agora, vai lá e passa os dias com a gente, né? A gente aceita que pessoas pessoas de igreja, vai pastores, vão pessoas com carro, porque Paraguai é aqui, né? Uma viagem direto daqui até lá são 16 horas. Agora, de ônibus a gente faz em 24 horas. E não é nada complicado, né? E se você tem o desejo de conhecer missões mais de perto, uma base missionária, como é esse tipo de trabalho, as portas estão abertas. Essa menininha aqui, a Meire, ela
ela é a pessoa que me auxilia em todas as questões, né? Ela me auxilia com intercessores, com mantenedores, e também, se você tem desejo de conhecer, pega o contato dela, vai lá, conversa com ela, pega o contato dela, né? E de repente, agenda aí e vai passar uns dias com a gente. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Que Deus os abençoe, irmãos. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, né? Que foi onde a gente leu. O maior missionário de todos os tempos não foi o apóstolo Paulo. O maior missionário de todos os tempos foi Jesus. Jesus, ele foi o maior missionário. Deus, lá em Gênesis, já tinha falado que ia enviar um missionário. E que esse missionário viria, pisaria na cabeça da serpente, mas sairia com o calcanhar ferido. E aí essa palavra se cumpre quando Deus permite que Jesus nasça da maneira mais espetacular de toda a história. E aí Jesus é anunciado para Maria, quando Deus, ele mesmo, resolve descer e se fazer carne, e habitar entre nós, e produzir a sua glória aqui nessa terra. Deus, para nascer, Deus, ele tem todo o poder, irmãos. Ele criou as coisas com a palavra. Ele criou, faça-se o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais do campo, animais das casas, né? Ele criou, ele tem todo o poder. Criou o homem e a mulher, ele criou, né? Então, Deus, ele podia vir como uma forma de mágica. Um pirlim-pim-pim, uma fumaça, e estava no nosso meio, mas ele entrou de um modo legal. Assim como qualquer nascimento aqui tinha que ser legal, ele entrou através de um casal, de uma mulher, ele entra legalmente nesse lugar. E ele deixa, embora o Espírito Santo engendrou em Maria Jesus, embora isso, ele permite que Maria tenha José, uma família, um modelo legal para ele vir a esse mundo. E aí ele nasce e ele se dispõe a estar em uma cultura inferior da dele para fazer a missão que ele tinha que fazer pelas nossas almas. É mais ou menos isso que acontece com o missionário. O missionário está na sua cultura. Que nem eu estava supostamente bem. Eu estava trabalhando. Estava tudo bem. Aí Deus começou a falar comigo. Daqui 30 dias você vai estar dentro de uma escola de missões. Deus começou a falar comigo e começou a abrir as portas. Ele falou comigo num dia, eu falei, Deus, se isso é o Senhor que está falando comigo, então me unge na frente da minha mãe, porque minha mãe não aceitaria de jeito nenhum que eu saísse para missões. Unge a minha testa e as palmas da minha mão na frente da minha mãe. E tinha um culto na minha casa feito por um pastor, que hoje ele é pastor, mas naquela época ele era um candidato assim a pastorado, que chama Wagner. E aí ele fazia esse culto toda quarta-feira na nossa casa. E nessa quarta-feira, e eu já pastoreava, junto com outro pastor, uma igreja na Vila Guilherme. E aí, nesse dia, eu resolvi não ir no culto. Lá na Vila Guilherme, eu não lembro por quê. Eu não fui. E nesse dia, o Wagner convidou o pastor Ubirajara para estar pregando lá no culto doméstico da casa da minha mãe. E aí eu estava lá. De repente o pastor Ubirajara pregando, ele falou assim, não, eu não
Eu não fui chamado para isso aqui. Alguém tem óleo de unção aqui? Aí alguém falou, sim, sim. Foi lá, pegou o óleo de unção. Aí ele falou, pastora Fátima, vem aqui, por favor. Aí eu já cheguei perto dele, assim, coloquei as mãos para baixo. Aí ele falou, Deus mandou te ungir para missões. Ungiu assim minha testa, e eu fiquei com as mãos para baixo, assim. Aí ele falou, dá as suas mãos. Eu fiz assim. Ele falou, não, a palma da mão. Quando eu virei assim, e eu, antes que ele me ungisse, né, de manhã, nesse dia de manhã, eu falei, minha mãe estava no espelho assim do banheiro, penteando o cabelo, eu falei, mãe, Deus falou que eu vou, daqui 30 dias, tá já fora de casa, dentro de uma escola de missões. Aí ela, é sério? E como vai ser seu trabalho? Falei, eu não sei. Ele falou que eu vou estar numa escola de missões. Aí ela, vamos ver. Eu falei, mãe, eu falei para Deus que se for da vontade dele, que ele me unja na frente da senhora, que ele me unja a testa e as palmas da minha mão. E na hora que o pastor falou assim, eu pus a mão assim, ele falou, não é isso. É nas palmas da tua mão. Quando eu virei a mão assim, minha mãe, não, Deus! Começou a gritar, assim. E eu não sabia se eu ria, porque eu estava felicíssima, né? Mas por causa da tristeza da minha mãe, eu fiquei me fazendo de triste, assim. Meu Deus! Eu fiquei numa alegria tão grande, foi uma coisa tão louca que aconteceu ali. No outro dia, eu chego no meu trabalho, eu trabalhava na penitenciária feminina da capital, no departamento de RH deles, e aí quando eu cheguei lá no departamento, em cima da minha mesa tinha um folheto do Vale da Bênção. Aí eu peguei o folheto assim, fui na minha chefe e falei assim, Gê, foi você que pôs esse folheto em cima da minha mesa? Ela falou, não. Aí eu, fulano, foi você? Fulano, foi você? Não. Saí da sala, fui procurar outras pessoas. Foi você que pôs? Foi você? Não. Aí quando eu voltei assim, minha chefe falou assim, por que isso é importante? Eu falei, essa é uma escola de missões, talvez a mais cara de todo o Brasil. Mas é essa escola que eu quero fazer. E minha chefe era homossexual assim, mas ela era tão homem, que os próprios homens batiam nas costas dela, batiam na barriga assim, né? Dela, porque ela era muito homossexual. Aí ela falou assim, e por que você não liga lá? Tem um telefone aí, por que você não liga lá? Aí eu falei, eu não vou conseguir estudar lá, gente. Isso é um curso integral, de manhã, de tarde, de noite, vai ter que morar lá, eu não vou ter como sustentar. Não, liga lá. Aí eu liguei. Aí eu conversei com uma moça, ela me explicou como era, e agendou uma visita no Vale. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou agendar porque eu trabalho. Obrigado, desliguei. Aí o que ela falou? Falei que ela queria marcar uma visita lá no Vale, mas eu falei que eu trabalho. Que trabalho? Eu vou te dar o dia. Vai lá ver. Você é missionária. Missionária, você tem pinta e tudo. Você vai lá ver. Eu vou te dar o dia nesse dia. Aí eu fui com a minha mãe e tudo. Quando eu cheguei, ela falou, e aí? Como foi? Eu falei, é um sonho, é o Vale da Bênção, né? A Missão Antioquia. É um sonho é tudo que eu queria, meu Deus. Né? E qual é o impedimento? É caro, é isso, é aquilo. Você vai, eu vou pagar todinho o teu curso. Você vai. E pagou mesmo, cumpriu, irmãos. Cumpriu. Em 30 dias, eu estava dentro do Vale da Bênção, estudando missões. E daí, eu fui e não voltei mais, né? Graças a Deus. Deus é fiel, né? E Deus mandou Jesus. E Jesus, ele nasceu, ele sendo Deus, teve que submeter, tomar leitinho no peito da mãe, de uma mulher.
de ter um homem para ensinar ele, ensinar e andar. O mesmo processo de uma criança, ele teve. Ele teve que se submeter a isso para que as pessoas vissem que ele entrou legal e para que tivesse legalidade também sobre as nossas vidas. Ele veio, ele crescia em sabedoria e também em estatura. Ele começou a pregar, Deus, na sua infinita graça, mandou João Batista já anunciando que ele viria. Como era o perfil desse Jesus. E aí ele vem, ele começa a pregar, ele faz os milagres, ele não perdeu o foco em nenhum momento. Momentos que parecia de cansaço, igual ele fazia a obra. E quantos momentos ele se retirava, ele mesmo para falar com ele mesmo, porque ele era Deus. Mas ele se retirava. Eu creio que ele se retirava e falava, uau, hein? Que tremendo aqui, eu preciso de reforço, mas ele era o reforço dele. Porque nós, missionários, precisamos de reforço muitas vezes. Mas aí temos ele, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para convencer as almas. Então, ele fez o que tinha que ser feito. Jesus nasceu com uma missão. E a missão dele era morrer na cruz. Ele nasceu para morrer. Eu falei para o pastor, acho que para o pastor Vicente, não sei se eu falei para o pastor José. Eu falei para o pastor Vicente, assim, não, acho que foi para o pastor José. Eu vou mandar uns missionários aqui para ficar uns dias com o senhor. Não tenha pena deles. Não foi, pastor? Não tenha pena. Pode pôr para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. A vidinha deles está começando, tem muito tempo para fazer o trabalho, né? Agora eu já estou meio velhinha, né? Mas os meus anos dourados foram dados em missões, irmãos. Eu tinha muita força, muita energia, e tudo isso foi entregue, o melhor, a nata dos meus anos foi entregue para o Senhor. Então eu louvo a Deus, né? Jesus, ele ficou aqui, e quando ele iniciou o ministério, parecia cansativo, mas em nenhum momento ele mostrou isso. Ele não mostrou isso. E esse Jesus, ele subia em barco, ele subia no monte, ele ia com as multidões, aí alguém chamava ele e ele ia lá na casa, ele entrava nas sinagogas, ele percorria e fazia aquilo que veio a mão dele para fazer. Tudo que vem à sua mão, faça. Agora, irmãos, falando de tudo que vem na nossa mão, faça, eu quero animar os meus irmãos. Missionário não é só aquele que é enviado a outro país. Isso, irmãos, é uma questão geográfica. Estar no Paraguai não me faz diferente de toda a igreja. Eu ter o título de missionária não me faz diferente de qualquer responsabilidade que qualquer membro de igreja tem. Como missionário, eu tenho que ser dizimista, ofertante, jejuar, orar, ler Bíblia. Como missionária, eu tenho que orar sem cessar. Não me faz diferente de qualquer membro de igreja. Como missionária, eu devo pregar o evangelho a toda criatura. Não me faz diferente de qualquer membro de igreja. Então, levando isso em conta, eu e toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra tem um chamado missionário. Uns mais específicos para irem, outros para ficarem. E o evangelho deve ser pregado tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, um evangelho sendo pregado simultaneamente no mundo por aqueles que vão e por aqueles que ficam. Enquanto eu estou lá em Haroldos Esteiro pregando o evangelho, a Dina está pregando o evangelho na Índia.
E outros missionários que eu conheço em outros países, a Meire lá como que chama ali? No Taipas. E vocês aqui em Parada Inglesa. Somos missionários em potencial, chamados pelo Senhor Jesus Cristo. E de fazer discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho vos ensinado. E esse chamado é um chamado para missões. É um chamado. Então nós devemos pregar esse evangelho, e a Bíblia fala que há tempo e fora de tempo. Então Jesus, quando ele começou a pregar o evangelho, vocês podem ver que ele não parou mais. Ele não parou mais. Até o último momento ele ainda estava dando instruções para aqueles que ficariam. Ele estava dando instrução. E ele falava, claro, aqui está terminando. Ele falou várias vezes, aqui é o último, aqui, mas eles não estavam conseguindo entender. Não estavam conseguindo entender. Mas ali, naquela mesa, Jesus estava dando as instruções finais para aqueles homens. E aí Jesus sai dali, ele vai orar, e eu creio que foi as orações mais difíceis que ele fez na vida dele. E em uma das orações que está em João 17, ele fala, Senhor, que eles possam ser um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia. Então nós, igreja, devemos ser unidos, para que o mundo creia na mensagem de salvação. Ele nasceu para morrer. Não é questão de dó, irmãos. Foi terrível, a morte foi. Foi terrível. Mas ele nasceu com essa missão. Assim como Deus me deu uma missão para as crianças, Deus deu essa missão para ele morrer na cruz, por mim e por ti. E em Gênesis já estava esse chamado. Ele pisará na cabeça, mas ele sairá com o calcanhar ferido. Já estava a cruz aí. E era necessário essa cruz, porque o sangue dele derramado nos purifica do pecado. As feridas dele lá nos cura. Então, era necessário que ele passasse por isso. A questão não é assistir um filme sobre Jesus e chorar, irmãos. Nós já devemos passar por isso. Cada qual com a sua missão. Então, se o missionário é chamado para a China, e a gente, como igreja, nós podemos promover que ele vá à China. Oramos e ajudamos e colocamos ele em agência. É necessário, muitas vezes, em certos lugares, que vamos ter um treinamento melhor, então talvez ele vá para uma agência missionária, se capacitar, e depois as passagens de avião, e o enxoval que ele vai precisar, e toda aquela coisa toda, para ele poder chegar naquele lugar. Mas nós que ficamos, nós seguimos sendo missionários locais. Missionários urbanos. E o seu campo missionário, às vezes, é terrível. Às vezes é tão terrível quanto pregar para o muçulmano. Você sabe que missionários que vão para o mundo muçulmano, às vezes eles levam 5, 6 anos para pregar para uma pessoa. Para pregar para uma. E às vezes a pessoa fala, não vale a pena investir, eu vou investir para ele pregar para uma pessoa, mas só que esse muçulmano que se converter, ele vai querer pregar para todo o seu país. Então é interessantíssimo que ele faça isso. Mas eu que fico, às vezes meu campo missionário é a vida inteira pregando para o meu pai. É a vida inteira pregando para aquele vizinho lá, que mora de frente para minha casa. A vida inteira pregando por uma pessoa que não quer o evangelho. Jejuando, buscando. Às vezes você criou teu filho dentro da igreja e hoje ele está fora. E aí o seu campo missionário é o seu filho. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Não tenha vergonha.
de falar. Não tenha medo que você vai falar diante dos homens, porque o Espírito Santo colocará a palavra na sua boca. E às vezes a gente não prega porque dá insegurança. Quais são os versículos? Eu não sei falar do plano de salvação. Simplesmente fale da pessoa de Jesus. O que ele fez na tua vida, da onde você veio, e qual é o caminho que você está traçando, e aonde você pretende chegar. Fale do que você sabe falar. Nós, irmãos, quando entramos em uma congregação, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, já somos missionários em potencial. Todo cristão, toda pessoa em Cristo é um missionário. Toda pessoa em Cristo é um missionário. Toda pessoa sem Cristo é um campo missionário. Entende? Entende? Toda pessoa em Cristo é um... E toda pessoa sem Cristo é o quê? Um campo missionário, irmãos. Então, peça criatividade. Como entrar, como falar. Senhor, se ela falar a palavra tal, eu vou saber. Eu sei que o Senhor me deu a deixa. Eu vou falar, né? E pregue para as pessoas sem medo. As pessoas estão aí como ovelhas perdidas, indo ao matadouro. O diabo não está tendo pena delas. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele está cumprindo bem o papel dele. E nós, como filhos, estamos cumprindo bem o nosso papel? O nosso papel está sendo cumprido? Quantas almas nós ganhamos no ano passado? Para quantas pessoas nós pregamos o evangelho? Quantas pessoas aí fora escutaram da nossa boca? Irmãos, não basta testemunho. Não basta testemunho, porque senão Jesus falava assim, dê um bom testemunho, e se for necessário, pregue. Mas ele não fala isso não. Ele fala, ide e pregai o evangelho. Como ouvirão se não tem quem pregue? Nós temos que dar um bom testemunho, porque temos uma nuvem de testemunhas aí fora, olhando a nossa vida. Mas nós devemos abrir a nossa boca e pregar para essas testemunhas. Pregar o evangelho. Essa tarefa os anjos queriam fazer, e Deus nos deu como um privilégio. Fomos nós os escolhidos, irmãos. A responsabilidade da grande comissão na face da terra é minha e tua. Aleluia. E o missionário, que diferença tem? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. É uma questão geográfica. Tanto aqui como em Paraguai. E como até os confins da terra. Eu louvo a Deus por ter um chamado específico. Talvez eu tenha um pouquinho mais de direção do que outras pessoas. Mas a mesma responsabilidade todos nós temos. Jesus, ele percorria todas as cidades, diz aqui, aldeias. Ele percorria. E o lugar onde você percorre, o mercado que você vai, a padaria que você vai, os seus vizinhos, todo lugar que você for, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, aonde você percorrer, pregue o evangelho a essas pessoas. Ensinando nas sinagogas. Olha que atrevido! Ele entrava dentro das sinagogas dos homens e ensinava. Ensinava. Teve um dia que deu ruim. Teve um dia que ele pegou lá a passagem de Isaías, e aí ele leu a passagem e falou, já aconteceu. Hoje está se cumprindo as escrituras. E aí eles, uau, como assim? Sou eu, Alvivia Cores, eu mesminho, estou aqui. Aí eles sabem o que eles fizeram? Eles creram? Não creram, irmãos. Eles tentaram, levaram ele para fora e tentaram jogar ele de uma ribanceira abaixo. Esse risco
você e eu, como missionários, nós podemos correr. Porque a palavra de Deus fala assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quer dizer que as pessoas têm livre-arbítrio de crer ou não crer. Então, qual é a mensagem central desse versículo para nós cristãos? É que nós devemos obedecer e pregar o evangelho. Nós não vamos ser mais exitosos ou menos exitosos se nós escutamos um sim ou se escutamos um não. As almas perdidas não nos pertencem. E eles têm livre-arbítrio para escolher se eles querem ou não querem. A questão é, se eu tenho esse livre-arbítrio todo para falar, eu não vou fazer, eu não vou pregar, será que eu tenho a opção de escolher não fazer aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer? Sendo que esse ide está no imperativo, é uma ordem. Porque se meu pai fala, Fátima, se você puder, e se você tiver um tempinho, ou se você tiver estudo, ou se você tiver dinheiro, ou se você sabe falar, será que você poderia pegar este copo de água para mim? Ele está me dando uma opção. Mas se meu pai fala, Fátima, ide e pegue esse copo de água para mim, ele tirou todo o meu livre-arbítrio aí. Eu só posso obedecer. E é o que Deus quer de nós. Pregar o evangelho. E anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, vá com essa força, irmãos. Vá com essa ganas. Porque é uma parceria tremenda que você tem. Que eu tenho. Porque a gente prega o evangelho, a gente só fala. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente tem uma tremenda parceria. Não está sozinho nessa causa. Com confiança, irmãos. Levanta e prega o evangelho para as pessoas. Volte a falar que Jesus as ama. Em cada lugar que chegar, sauda com a paz. Nesse mundo tão conturbado, quando você fala, eu falo para qualquer pessoa, eu falo, paz do Senhor, quando eu falo no WhatsApp. Bom dia, paz do Senhor. As pessoas assustam, né, de primeiro, depois se acostuma. Mas de primeiro assim, não sabe nem o que te falar, né? Você chega na pessoa do mercado e fala assim, Deus te abençoe. E ela fala, obrigado, você também. Eu falo, não, menina, fala amém. Fala amém. Amém. É para que a bênção te pegue. Fala amém. Sempre que alguém te abençoar, fala amém. Então, comece com pouca coisa e vai falando o evangelho para as pessoas. Mas não deixe de fazer. Deus quer muito te usar. Ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. Jesus não perdeu o foco e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Eu tô com uma dor aqui. Põe a mão. Eu faço isso no meio da rua. Mas hoje estou sentindo Senhor, abençoa. A pessoa assusta. Abençoa. Eu acho que eles pensam, ela não é normal. Mas se eu fosse normal, não tinha saído, irmãos. Eu não tinha saído. Quando você pensa friamente, Jesus, né? Eu imagino ele. Saiu da cultura dele. O trono de glória. O céu, servido por anjos. Quando a gente vê aí a visão de Isaías, né? Os umbrais tremiam, tinha fumaça, todos aqueles efeitos especiais que nem existia naquela época, né? Quando ele veio, né? Os pés dele enchiam toda a terra, né? Uma coisa grande, os anjos lá em volta dele.
Aí ele vem, e a missão dele é morrer, e aí ele é levado para Herodes, no julgamento. E o Herodes, se passando de rei, um troninho chinfrim, perto do tronão dele lá, né? E ele tendo que ser humilde assim. Eu acho que ele até fazia assim, para olhar o trono assim, por trás do Herodes. Porque era um disparate de diferença, irmãos. Um disparate. Mas ele ficou calado. E cumpriu com excelência a missão para a qual ele veio. O pastor falou assim, pode ser que não cheguemos até amanhã, irmãs. Pode ser que nessa noite a Deus lhe apraz levar uma meia dúzia de nós daqui. Seria 10, né? Seria maravilhoso. Agora, será que nós fizemos aquilo que ele colocou na mão para a gente fazer? Então, enquanto ele não leva, sai fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Amém, irmãos? Amém. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu não vou fazer desafio de missões, sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos, não tem nem sentido. Não tem sentido fazer um desafio missionário para uma igreja que já foi chamada. A igreja de Jesus Cristo na face da terra tem um tremendo chamado missionário, dado pelo próprio Senhor Jesus. Nem o chamado que eu tive através de sonho não é maior do que esse chamado. Porque esse chamado aqui era Jesus em pessoa falando. E deixou registrado para as igrejas através das gerações entender que é nisso que devemos chegar. Amém, queridos? Agora, vamos orar por missões? A palavra de Deus fala, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Vamos pedir essas nações hoje? De repente é lá teu bairro, de repente é aquela chefe engranhida que você tem lá, te prejudicando, né? De repente é uma pessoa que você pensa, essa é minha cruz. Não, tua cruz é outra. A palavra de Deus fala assim, Jesus fala, pega a tua cruz e segue-me. Segue-me. Tua cruz não é teu filho, a cruz não é o marido, a cruz não é a sogra. A cruz, irmãos, é você levar o teu eu lá no Gólgota e matar ele. Essa é a nossa obrigação, né? Agora, pede aí a nação que você quer como herança. Você sabe aonde você anda. Você sabe as necessidades que as pessoas aí fora têm. De repente você conhece uma pessoa da tua família, que é drogado, que não tem mais jeito, já foi para a rua, já está com a vida destruída e supostamente não teria mais jeito. Mas o que não tem jeito para Jesus mesmo? O Deus do impossível não pode mudar essa vida? Pede essa nação por herança. Pede. E não sai daqui hoje sem isso. E quando você estiver diante dessa pessoa, Espírito Santo, põe na minha boca, põe na minha boca, põe na minha boca e pum, fala o que tem que ser falado. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é soberano